Apresentação: Evangelista Fernando Silva. Welcome. Seja bem-vindo no canal. Antes da Reforma Protestante do século XVI, os ensinos, as ações e a postura da Igreja Apostada Romana incomodavam aqueles que procuravam pautar suas vidas nos ensinos do Sola Escritura. Homens como John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, John Hus e tantos outros foram mortos por defenderem seus ideais de conduta e fé. No cárcere, por muitas vezes sentenciado pelo pontífice para ser queimados como ganso vivo, assim disse John Hus. Podem matar o ganso. Em alemão, sua língua natal, Hus é ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. No dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após a morte de John Hus, o monge agostiniano Martim Lutero, seguindo o mesmo ideal de Hus, de lealdade ao Sola Escritura, afixa a porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento, a tristeza pelo pecado, e não a penitência. Com o desenvolvimento dos estudos de Lutero e as suas teses, surgem os 5 pilares da Reforma Protestante, que são também conhecidos como as 5 solas da Reforma. São princípios fundamentais da Reforma, sintetizando o credo dos teólogos protestantes. O objetivo do canal hoje é relembrar a história, comentando as 5 solas, que seriam os princípios da fé evangélica. No seu contexto, a Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão que foi deflagrada em 31 de outubro de 1517, quando o Dr. Martim Lutero publicou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, protestando contra diversos pontos no catolicismo romano. É isto mesmo, essas 95 teses de Lutero deixaram um legado muito rico. Seus estudos serviram de base para a criação dos 5 solas, ou pilares da Reforma Protestante, conhecido como 5 solas, que são de grande importância para a estruturação de uma teologia fundamentada exclusivamente no Sola Escritura, a saber, a Palavra de Deus, servindo como instrumentos de orientação às igrejas, no retorno para os verdadeiros ensinamentos das Escrituras, livrando o homem do senhorio do clero e voltando para o senhorio de Cristo Jesus. A palavra sola é uma palavra latina que significa somente. Em espanhol, solamente. Assim. Soli deu glória, que seria glória somente a Deus, como em latim, soli deo glorii. A Igreja Romana ensinava e exigia uma devoção ao clero e aos homens considerados santos, que poderiam inferir diante de Deus para perdão de pecados e obtenção de bênçãos para os homens. Quando se estava na presença do pontífice e dos cardeais, a reverência deveria ser tamanha, beirando as raias de adoração, onde se demonstraria uma total submissão a estes. Fundamentados nas Escrituras como Efésios capítulo 2, versículo 1, João capítulo 4, versículo 24, Salmos 90, versículo 2 e Tiago capítulo 1,
versículo 17, entre outros textos, vemos aqui que os reformadores concluem que somente a Deus devemos dar devida a glória. No sola fide, somente a fé, o homem só pode ser salvo mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não são penitências, sacrifícios ou compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna. Após meditar no texto que diz: o justo viverá da fé, Romanos capítulo 1, versículo 17, o Dr. Martinho Lutero percebeu que a justiça de Deus, nessa passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe do eterno Deus pela fé como dádiva. No terceiro sola, sola gratia, ou somente a graça, a única causa eficiente da salvação é a graça de Deus. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, por mais justas e santa que possa parecer. É isto mesmo. No sola gratia, recebemos de Deus gratuitamente, não por méritos ou por alguma coisa material que façamos ou por obras, mas sim uma dádiva imerecível. Nós não merecíamos. A graça é um favor imerecido. No quarto sola, sola Christus, somente Cristo. Esse somente mostra a suficiência e exclusividade de Cristo no processo da salvação. Desde a eternidade, Deus promove a aliança da redenção, onde o benefício seria o homem e o executor desta aliança seria o Bene, que traduzido, seu Filho unigênito. Portanto, somente Cristo é o instrumento da nossa salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. No quinto sola, que seria o quinto pilar, sola Escritura, somente as Escrituras. Apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Só ela é o instrumento de fé e vida cristã prática para o crente. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Senhor e revela a vontade de Deus para a nossa vida. Ao lê-la, somos iluminados pelo Espírito Santo para entendê-las. E as tradições litúrgicas e os escritos papais não são instrumentos de fé e prática para o rebanho de Cristo. Então resumimos que a preponderância da Bíblia, a importância da fé, a noção da graça que permite salvar o homem, sem as noções de mérito e redenção própria da Igreja apostata. Subentende então que temos os 5 pilares desenvolvido e interpretado com base bíblica pelo Dr. Martinho Lutero. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você gostou, clique no botão abaixo. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Ative o sino das notificações para que você possa receber próximos vídeos. E compartilhe o nosso conteúdo para que o nome do Senhor, o Deus dos 5 solas, seja glorificado. Um feliz ano de 2025 a todos. Deus abençoe.